Alô Planeta Terra, alô Brasil, jogando conversa dentro, 20 horas, ano 2. E comemorando esse ano 2, eu estou dando um replay numa coisa bacana que eu fiz o ano passado, o pessoal pediu para repetir, que é a Jornada dos Chakras. Vocês sabem que eu faço uma live na terça-feira, às 8 horas da noite, que é a roda de cura de alinhamento energético. E na quinta-feira eu faço Jogando Conversa Dentro. A roda de cura não é gravada e hoje fica gravado aqui no Instagram, vai para o meu canal de vídeos no YouTube e vai como podcast para o Spotify. E eu estou começando a fazer, na terça-feira eu inaugurei a segunda Jornada dos Chakras. Então vão ser 7 semanas, uma para cada chakra. E aí na terça-feira, que é um dia de trabalho terapêutico, eu dou mais ou menos uma explicada e vamos trabalhar as questões, né, que a gente tem pendentes que tem a ver com o primeiro chakra, ou com o chakra do dia, né? E na quinta-feira a gente fala mais sobre, porque na terça-feira não é um dia de falar muito, é um dia de fazer o trabalho terapêutico. Eu tenho também que explicar o alinhamento energético, é uma terapia nova, brasileira, né? Uma das intenções de fazer esse encontro da terça-feira é explicar o trabalho para as pessoas que não conhecem, é uma forma de divulgar essa terapia. E aí, na quinta-feira, é o dia de jogar titicas de luz no ventilador e falar de filosofia, de terapia, de espiritualidade, de arte, né? Falar de um monte de coisa. Eu estou numa fase assim muito mobilizada, muito mexida, no bom sentido, porque eu vou fazer 70 anos daqui a 4 meses e no carnaval eu vou dar o último curso da terapia do alinhamento energético. Eu ensino essa terapia há 23 anos por todo o Brasil, também trabalhei na Europa durante 5 anos. E há 17 anos que eu dou esse curso no Monte Caruná, que é um paraíso aqui em Partido Alferes, no estado do Rio. É o único curso residente. São 10 dias a gente morando junto, num lugar absolutamente sensacional. Então, eu estou assim bem mobilizado, bem motivado, porque fim de ciclo é uma coisa importante, né? Eu estou vivendo esse fim de ciclo de uma forma bem legal. E aí estou fazendo umas coisas assim que, né? E hoje, especialmente, eu fiz o meu presente de aniversário, que foi uma tatuagem. É engraçado porque eu me lembro que nos anos 70, eu estava até falando com um tatuador isso, né? Antigamente, na geração do meu pai, tatuagem era coisa de prostituta e de marinheiro, gente do Cais do Porto e tal. E nos anos 70 isso deu uma virada de chave, classe média começou a fazer tatuagem, ainda de uma forma meio rústica. Enfim, essa coisa desenvolveu bem. E eu sempre fiquei com aquela coisa de, né, que imagem que eu quero ter no meu corpo para a vida inteira. Aí quando eu fiz 60 anos, eu percebi que a vida inteira era muito menos do que na minha juventude. Eu falei, bacana, então comecei a pensar nisso. Quais foram as duas coisas que foram muito marcantes, determinantes, importantes na minha vida, na minha formação? Índia e índio. Né? Muita gente me chamava de hindu-índio. Né? Eu transitei, eu sempre falei, eu tenho a perna esquerda atolada na jaca da Índia, a perna direita atolada na jaca do índio. Aí, há uns anos atrás, eu acho que uns 4 ou 5 anos atrás, acho que quando eu fiz 65 anos, eu fiz a minha primeira tatuagem aqui em cima do coração, que é a minha relação com a Índia. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, esse é um mantra. Esse mantra é o Om Tat Sat. Om Tat Sat é o único mantra que tem na Bhagavad Gita. Né? Um mantra que Krishna fala para Arjuna, que quer dizer que aquele, o ser, Deus, como você quiser chamar, né? Aquele é a verdade. Então, isso, usando uma linguagem indiana, isso é um Mahavakya.
Isso é um mantra, né? Vakya são palavras, Maha é grande. Então, uma grande frase que tem muita importância, principalmente porque é o mantra que Krishna profere na Bhagavad Gita. Então, ficou aqui em cima do meu coração, porque eu acho que o lado esquerdo tem a ver com tudo que tem a ver com Índia, né? Sensibilidade, introspecção, né? Arte, muita coisa. E eu falei, bom, tá faltando o contraponto disso, né? Tem a Índia, falta o índio. Eu quero botar o índio do meu lado direito, porque o lado direito tem a ver com Yang, né? Com essa coisa de índio, né? De determinação, disciplina, objetividade, coragem. E aí eu botei hoje no meu corpo uma imagem que me acompanha há exatamente 50 anos. Eu tive uma namorada, ela foi morar em Boston, e em Boston ela me mandou um cartão postal de um índio. É uma estátua de um índio que, teoricamente, é o Crazy Horse, que é um índio muito importante na cultura nativa norte-americana. E essa imagem, que era um cartão postal, virou tudo na minha vida, né? Eu tenho xícara, já teve camisa, eu tenho um pôster, um quadro grande dele na minha sala, e há 50 anos essa imagem existe na minha casa sempre, né? E hoje eu tatuei, vou mostrar também aqui para vocês, que é o Crazy Horse, o índio que nunca se entregou. Então esse é o presente que eu me dei de 70 anos. Né? Eu tenho agora a Índia e o índio no meu corpo, né, com duas imagens que são muito significativas para mim. Então tenho vivido essa coisa bacana. Né? Eu estou gostando muito de fazer 70 anos, eu estou gostando muito de encerrar esse ciclo com alinhamento energético. Vou continuar com outros trabalhos. Né? Vocês sabem, eu tenho os cursos gravados na Hotmart. Inclusive, um deles é de chakras, né, com apostila, com exercício, com os mantras, super legal. E esses cursos na Hotmart, eles são super baratinhos, dá para pagar em 10 ou 12 vezes, e você tem acesso por 5 anos. Então, corre lá que tá bacana. E, enfim, né, vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo a minha história, né, porque como eu sou um aquariano multitarefa, então eu cuido da roça, enfim, né, tenho a minha história com música, eu estou com um disco novo, aliás, estou com 2 discos novos no Spotify. Estou com um disco de rock, que é uma vertente que eu gosto de fazer, que são um trabalho em inglês, bem rock and roll, tá lá, chama The Rock Remains the Same, volume 2, que já tem o volume 1. E ontem, hoje, o Spotify postou o Será que Teremos Tempo? Será que Teremos Tempo? São 5 canções que falam dos tempos que a gente está vivendo, né? Da questão do clima, da questão de um futuro incerto do planeta. Tá bem legal esse disco, dá uma olhada lá, são 5 músicas. Tá no Spotify e com certeza vai entrar no Deezer, vai entrar na Apple também, no iTunes, tá? Então, a primeira coisa que é importante falar quando a gente fala de chakras é porque, como nós somos uma cultura cartesiana e mecanicista, a gente, quando vê aqueles desenhos em livro de yoga dos chakras, aquilo fica bidimensional, né? É um desenho num papel, aí tem, às vezes, tem um corpo com aquelas 7 bolinhas com as flores de lótus dentro, aí tem uma linha reta que une todos, e tem 2 linhas que vão passando assim, igual cobrinha. Em geral, esse é o desenho. E aí, gente, uma coisa importante quando a gente acessa culturas milenares, a gente tem que levar em consideração 2 coisas. Uma coisa que são culturas milenares, e culturas milenares você não encontra unanimidade. O conhecimento vai sendo produzido, imagina, Índia, um país de dimensões continentais, com muita gente, há muito tempo. Vamos botar aí 5.000 anos, só de brincadeira, o tempo mais ou menos que tem material escrito, né? Porque até então, vamos botar 10.000 anos até 5.000 anos, tradição oral, já tinha sânscrito, e se começa a escrever, há 5.000 anos atrás,
né, começam a se escrever os Vedas, Bhagavad Gita, Mahabharata, né, aquela coisa toda. Então, é muito difícil que tenha unanimidade numa cultura milenar, né? Eu me lembro, isso é uma história bacana, eu me lembro quando eu fazia formação de yoga, não, eu estava fazendo uma formação de Ayurveda. Eu era casado eu era casado com uma terapeuta de medicina chinesa, professora de medicina chinesa. E aí, eu ia fazer o trabalho de conclusão do curso, eu resolvi fazer um trabalho que era fazer um contraponto, um encontro do diagnóstico de pulso da medicina chinesa com o diagnóstico de pulso do Ayurveda. Fui conversar com a minha companheira, ela riu e mandou que eu procurasse o Francisco Mourão. O Francisco Mourão é um monge taoísta que era professor dela de acupuntura e que estava morando no mesmo andar que a gente. Uma flor de pessoa. Aí fui lá, Francisco me recebeu, eu contei a história, ele riu. Ele falou, cara, esquece essa coisa, não vai ter. Aí ele falou uma coisa que foi demolidora para mim e que me possibilitou realmente começar a entender o espírito do conhecimento oriental, não a letra, mas o espírito. Ele falou, olha só, China, Índia, Tibete, são culturas que se construíram dentro de uma perspectiva holográfica e multidimensional. Aí ele falou um negócio que foi demolidor. Ele falou, por exemplo, eu vou inventar aqui, porque eu não sei medicina chinesa, eu vou inventar só para dar o exemplo que é importante, não é a coisa técnica. Ele falou, quer ver uma coisa? No norte da China, esse ponto aqui, ele mostrou um ponto no pulso. Esse ponto afere o estômago. No sul da Índia, afere o fígado. E começou a falar isso, eu comecei a pirar. Eu falei, mas vem, que lógica que tem? Ele falou, lógica ocidental nenhuma. Nenhuma. E os dois funcionam. Olha só que maluquice. E os dois funcionam. Claro, quando eu fui escarafunchar nos meus estudos de yoga, por exemplo, a questão de cor dos chakras, você encontra uma variedade imensa na literatura. E todas funcionam. Então, isso para a nossa mentalidade cartesiana é enlouquecedor, porque a gente foi forjado numa lógica de ciência exata, né, que não funciona no Oriente. Que não funciona no Oriente. Então, essa é uma coisa que a gente tem que levar em conta quando vai estudar essas culturas antigas. Tem outra coisa também que é muito importante, gente. Quando uma cultura entra na outra, muitas coisas se misturam. A cultura que entra encontra a cultura que estava. E isso se mistura. Então, coisas ganham outros significados, coisas são deturpadas, coisas são canceladas e inventa-se outra coisa, coisas são mantidas, né? Existe um processo antropológico, sociológico, né? Sempre que uma cultura entra na outra. Você vê, por exemplo, quando os escravizados entraram aqui na África, teve o fenômeno do sincretismo, né? E mesmo o sincretismo no Rio tem coisas que são diferentes do sincretismo na Bahia, que tem coisas que são diferentes do sincretismo no Nordeste. Olha que coisa interessante. E com os chakras aconteceu isso. Também você vai encontrar trocentas coisas, né? Tem gente que diz que quando o chakra tá bom, roda para um lado, quando não tá bom, roda para o outro, né? Aí é que os chakras desalinham. Você vai encontrar um monte de coisas, especialmente nas vertentes aonde esse conhecimento da Índia se misturou com o esoterismo ocidental, né? Quando se misturou com teosofia, com Rosa Cruz, né? Com essas linhas ocidentais de esoterismo, de espiritualidade, né? Muita coisa mudou, muita coisa ganhou novos significados. Então, essas coisas são muito importantes a gente levar em conta quando vai estudar as culturas orientais, né? Culturas milenares, de países gigantes, aonde não espere encontrar uma
coerência ocidental naquele. Muito pelo contrário, o que você vai encontrar na Índia é um balaio de gato gigante, gigante. Uma vez eu ouvi um indiano falar uma coisa muito interessante. Ele dizia que na Índia, ateu não é quem não acredita em Deus. Ateu é quem não aceita a autoridade dos Vedas. Então, em torno dos Vedas, que é o pilar central, nuclear, constitucional daquela cultura, transitam e circulam em volta desse pilar as mais paradoxais linhas de tudo, de religião, de yoga, de filosofia, de teologia, de mitologia. Aliás, a Índia é um lugar onde filosofia, teologia e mitologia, em geral, estão sempre bem misturados, né? Bem misturados. E aí, eu tô começando a ficar um pouco resfriado, peraí. E aí, não procure uma coerência ocidental, né? Por mais incrível que pareça, uma cultura que se constrói dentro desse ponto de vista holográfico proporciona aqui no norte da China você possa ler o estômago num ponto e no mesmo ponto no sul da Índia ler o fígado, né? Porque não existe essa coisa rígida dessa aferição cartesiana que a gente tem. Chakras são... É claro que eu vou passar para vocês a forma como eu aprendi, que é apenas uma versão. Eu gosto muito eu tenho usado muito essa coisa da versão. Eu acho que, na medida em que eu acho que ninguém sabe tudo, nem Jesus nem Buda souberam tudo, né? Que nenhuma religião, nenhuma escola de psicologia, nenhuma escola de filosofia é conclusiva, nada é conclusivo, nada é conclusivo. Eu acho que as pessoas vêm e captam versões e criam versões, que é muito legal. Que é muito legal quando você aprende que talvez uma das características mais importantes da nossa história, da nossa da cultura humana, seja a diversidade. Eu estava, inclusive, conversando isso com o menino que estava me tatuando, ele é evangélico, né? Mas é um evangélico muito aberto. E eu falando essa coisa para ele, por que as religiões têm essa psicose com exclusividade? Por que eu não posso ter a minha religião, o meu Deus, o meu Salvador, o meu livro sagrado, o meu lugar sagrado e ainda assim considerar que o seu, diferente do meu, é tão bom e tão verdadeiro quanto? Por que eu tenho que ter a exclusividade de Deus? Por que eu tenho que ter a exclusividade da religião? Não é? Mas isso já é outro papo. E aí, gente, os chakras, antes de mais nada, eles são estruturas simbólicas. Eles são estruturas arquetípicas. Eles são estruturas holográficas, que se aplicam não só ao corpo humano, que tem 7 chakras, distribuindo o prana pelo corpo. Eles se aplicam a qualquer coisa. Uma família tem chakras, um país tem chakras, uma empresa tem chakras, um sistema solar tem chakras, porque chakras é uma estrutura simbólica, é uma estrutura arquetípica. Também né? Os chakras são vórtices de energia que captam e distribuem prana pelo corpo, energia vital, são. Cada chakra está relacionado com órgãos, com plexos nervosos, com glândulas. Inclusive no yoga se diz que os plexos nervosos, que são os entroncamentos, né? A gente tem vários locais no corpo onde tem um grande cruzamento, um grande entroncamento de vias nervosas, são os plexos nervosos. Que os plexos nervosos e as glândulas seriam a interface física, a interface entre o mundo físico, o corpo humano físico e o nível energético do ser humano. Os chakras têm a ver com aspectos psicológicos, emocionais, obviamente, na medida em que eles são arquetípicos e simbólicos. Tá? Só para a gente não olhar para os chakras, né,
bidimensionalmente desenhados num papel, achando que aquilo... Tem gente que acha que você vai desenvolvendo os chakras numa sequência. Imagina. Os chakras são totalmente interrelacionados, é um organismo, né, energético funcionando o tempo todo, em todo lugar. A gente não tem só 7 chakras. A gente tem, não me lembro se são 72 mil chakras. Tem chakras minúsculos. Cada articulação tem um chakra, né? Na cabeça tem vários. Mas ficou esses 7, que são os 7 principais, como se eles fossem as usinas de Itaipu, né? Que captam energia e mandam para as cidades, né? Até chegar nas pequenas cidades aqui, né? Cada articulação tem um chakra. Como a gente tem 72 mil meridianos, que no yoga se chama nadis, que é quem circula o prana, a energia vital, né? Que na China chama Qi, no Japão chama Ki. E vendo desse ponto de vista simbólico, o que o chakra básico fala é base. E base fala de terra. Base fala do início. Não do início de uma coisa que é sequencial. No início, no sentido de que tudo começa da base. Os chakras todos funcionam ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito de imaginar, e eu aprendi assim, como 7 caixas d'água que funcionam no sistema de vaso comunicante, tá? Eu não adotei essa coisa do roda para um lado, roda para o outro. Eu acho que nem roda, né? Porque são estruturas abstratas, né? 7 caixas d'água ligadas por vaso comunicante. Então você imagina, se entope o fluxo para uma caixa e uma das caixas dá uma esvaziada, alguma outra caixa ou outras caixas transbordam. Não é verdade? Então, aí a gente diz que os chakras hiperenergizam ou hipoenergizam. Então, sempre que tem chakra hipoenergizado, tem chakra hiperenergizado, porque essas estruturas funcionam holograficamente no sistema de vaso comunicante. E esse tipo de forma de aferir, né? Eu sei que tem gente que afere com pêndulo, tem gente que afere com impostação de mão, né? Eu aprendi no Dakshina Tantra, com meu professor Paulo Murilo Rosas, a aferir dessa forma. Então a gente afere pela forma como a pessoa, o gestual, o que a pessoa conta, as dificuldades na vida, as dificuldades psicológicas e emocionais, a forma como ela faz as asanas, as posturas, isso tem tudo a ver. Dificuldades com flexão, com extensão, com torção, aonde parte do corpo são as dificuldades, e você vai ter uma ideia, com essa anamnese toda, quais são os chakras que estão em hipo ou hiperfunção. Então o chakra básico vai falar de tudo que é material, de tudo que tem a ver com o elemento terra. O chakra básico vai falar... Deixa eu falar uma coisa antes que é importante para contextualizar. Os 3 chakras básicos, o Muladhara, o Swadhisthana e o Manipura, né, o elemento terra, água e fogo, nos animais, praticamente são os chakras que estão mais funcionando, preponderantemente. No homem, tem que parar de chamar ser humano de homem, né? No ser humano, o 3º chakra é a interface que separa o nível animal do homem com o nível humano do homem. Porque os 3 chakras básicos fazem o tripé, que é uma constante em toda entidade viva. Você precisa se alimentar, reproduzir e se defender. Então, o 1º chakra fala de se alimentar, o 2º chakra fala de reproduzir, o 3º chakra fala de se defender. Os outros 2 a gente fala nas outras quintas-feiras, né? Se alimentar por quê? Porque o homem, ele é um tubo que pega da terra e devolve para a terra. Por isso, eu falo isso ao vivo, o pessoal ri, né? Porque a gente ri quando fala cocô. Mas um médico ayurvédico, um médico de medicina chinesa, ele dá muita importância para o cocô, para a aparência, para o cheiro, para a cor, para a textura,
Porque é a qualidade do que você devolve. O que veio da Terra para você passa por todo o teu corpo, não só por um corpo físico, por um corpo biopsicoemocional. Porque o corpo é feito disso. O corpo não é só uma máquina biológica. O corpo é um organismo biopsicoemocional energético. Então o cocô fala disso tudo para quem sabe ler. Porque eu entra por aqui e sai lá por baixo devolvendo, fazendo esse ciclo. Não há nada mais terra do que cocô. Tanto que são os cocôs que vão adubar as plantações, para que volte de novo, para serem comidas, para que vire cocô. E assim deveria ter sido, né? Antes de inventar adubo químico e essas coisas, e poluir os rios com esgoto. Então, essa questão da base, né? Tanto que os chakras, o chakra básico, o Muladhara, mula quer dizer raiz, o Muladhara vai gerenciar os pés e as pernas. Porque é como você se caminha. Como é que você caminha na vida? Como é que você anda? No sentido pleno de andar. Não é só andar fisicamente. Como é que você desenrola a sua vida? Porque o chakra básico tem a ver com cuidado com o corpo, tem a ver com cuidado com a comida, tem a ver com como você lida com dinheiro, com sexualidade, com o teu trabalho, com a tua casa, com tudo que é matéria, com tudo que é mais básico, com tudo que é mais material na nossa vida. E como é que a gente... Não é que a gente... Vou repetir. Não é que a gente precise ter uma sequencialidade, porque isso não existe numa estrutura holográfica. Não tem uma sequencialidade. Mas se a gente for pensar em termos de vasos comunicantes, né, é complicado você achar que... Como é que você vai... Vou inventar um exemplo aqui. Como é que você vai ter uma vida afetiva plena, né? Um amor, uma coisa de afeto pleno, se o básico da tua vida não está resolvido? Sobrevivência. O instinto de sobrevivência tem a ver com o primeiro chakra. Por isso que a glândula que tem a ver com o primeiro chakra são as suprarrenais. Né? Cada um dos 7 chakras está ligado a um plexo nervoso e a uma glândula endócrina. E a glândula que tá relacionada com o primeiro chakra são as suprarrenais, porque a emoção em desequilíbrio do primeiro chakra é o medo. Tanto que as glândulas suprarrenais estão em cima dos rins. Né? E pela medicina psicossomática, é claro que isso é muito mais complexo, eu estou generalizando, mas os rins têm uma tendência a somatizar medo. E o primeiro chakra, como ele está muito relacionado com sobrevivência, a gente conhece aquela resposta de luta e fuga, né? Aquela síndrome, não é uma síndrome, mas aquele estado que dá no corpo quando você está numa situação ou muito difícil ou muito boa e que você é convidado a lutar ou a fugir. Pode ser um assalto, pode ser uma final de campeonato, pode ser alguém numa festa que você está afim e você vai, né, fazer aquela abordagem para poder conquistar. Nesse momento, a adrenalina, as suprarrenais mandam para o sangue adrenalina, noradrenalina, cortisol, dopamina. Para quê? Para você ter poder de lutar ou de fugir. Por isso que nessas horas a gente fica gelado, porque o sangue vai todo para o centro do músculo, para ele ter poder de explosão. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a pressão arterial, para você lutar ou fugir. Pois é. O Dr. Reich, que foi aquele discípulo do Freud, que criou a terapia corporal, o Reich dizia que a gente vive uma simpaticotonia crônica. O que é uma simpaticotonia crônica? O sistema nervoso, funcionalmente, eu vou generalizar muito, tá?
se divide no sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático gerencia tudo o que acelera, tudo o que esquenta. Vou botar assim. O parasimpático gerencia tudo que esfria, tudo que relaxa, tudo que desacelera. Né? O simpático está mais relacionado com adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol. O parasimpático mais relacionado com endorfina, com serotonina e tal. Tá? Muito genericão. Hoje, a gente, nas grandes cidades, a atmosfera, além de oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, a gente tem medo como um componente da atmosfera. Então é medo de perder o emprego, medo do futuro dos filhos, medo de ser assaltado na rua, né? Medo de ficar doente, medo de perder dinheiro. Né? O medo é um componente muito presente nas grandes cidades. E esse medo crônico, que é o medo que se vive nas grandes cidades, né? O que ele produz? Né? A gente ouve falar tanto de estresse. Né? Estresse é a cronificação desse estado de luta e fuga. Esse estado onde as adrenais lançam adrenalina, noradrenalina no sangue. Depois que passa aquele evento, né, eu dei um exemplo de um assalto, de uma final de campeonato, de uma festa onde você vai estar paquerando alguém, quando essa situação passa, deveria voltar o corpo para a situação fisiológica normal. Só que quando você vive num lugar onde o medo é um componente, essa situação endócrina, ela fica se cronificando, porque ela fica sempre ali. Porque a pessoa fica sempre preparada para fugir ou para lutar. E nem sempre isso é consciente. Tanto que os médicos já separam o estresse, tem a fase de alarme e a fase de falência. A fase de alarme é quando começa a aparecer enxaqueca, insônia, impotência, gastrite, irritação, ansiedade, um monte de coisa. A fase de falência é quando a gente faz, legal a medicina falar que a gente não pega, a gente faz, quando a gente faz um câncer, quando a gente faz um infarto, quando a gente faz um AVC. É claro que tudo isso é muito mais complexo, porque claro que entram fatores ambientais, fatores genéticos, alimentação, né? A qualidade do ar e da água, a qualidade psicológica e emocional, aquela coisa toda. Mas hoje nas grandes cidades, esse fator do estresse, que é basicamente um input fisiológico, o meu sistema cronificou uma situação que deveria ser episódica. E eu fico tempo. Tanto que você vê outra coisa que é muito emblemática assim, nisso, é a questão da respiração. Né? No estressado, a respiração tende a ir subindo, porque a gente deveria respirar com o abdômen. Até porque entre o abdômen e o tórax, a gente tem um músculo chamado diafragma, cuja função mais importante é ser o grande massageador. Né? Existe um termo técnico que é motilidade. Motilidade é o movimento dos órgãos. Aqui dentro da gente está tudo em movimento. Tudo. Todo mundo está em movimento aqui dentro. Tem 75% de líquido em movimento. Tem uma atividade elétrica fantástica acontecendo em todo o corpo. Uma atividade química endócrina, neurotransmissores, de uma complexidade incrível. Trocas gasosas, respiração, metabolismo, muita coisa, movimento acontecendo aqui o tempo todo. O tempo todo. E no estresse, a tendência dessa respiração que deveria estar acontecendo no abdômen, para o diafragma poder ser o grande massageador que mantém essa motilidade, né, funcionando bem, a respiração vai subindo, vai ficando peitoral, vai ficando curta e rápida. Que é a respiração da resposta de luta e fuga. A gente começa a respirar rápido,
né? Aumenta a frequência cardíaca, tudo isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a pressão arterial, né? Também por isso a gente tem um boom de hipertensão, né, no mundo inteiro. Olha quanta coisa, né? E tudo começa do chakra básico, porque o chakra básico é quem vai gerenciar nesse sistema o medo. O medo. O medo tem a ver, né, com a atividade endócrina das nossas suprarrenais, que estão relacionadas com o nosso chakra básico. Quer ver uma coisa? Quem viu 2001, Uma Odisseia no Espaço, aquele filme dos anos 70, o filme começa nas cavernas. E é muito interessante porque eu não tinha esse conhecimento na época, mas quando eu tive, eu me lembrei logo do começo desse filme, que aliás eu vi várias vezes. Era pura expressão do primeiro chakra, porque essas três funções estavam presentes ali, quase como se aqueles homens fossem animais: se defender, se alimentar e reproduzir. Aí cai a noite, né? Aí eles se agrupam, cheios de medo, numa caverna, fica todo mundo juntinho com medo de um desconhecido, porque tudo é desconhecido. Né? Um desconhecido que faz chover, um desconhecido que manda raio, um desconhecido que vento, um desconhecido que tem seca, enfim, né? Então esse medo ancestral, né? Esse medo atávico, na Índia, na Vedanta, na filosofia da Índia, na psicologia da Índia, se diz que todos os sofrimentos, né, as emoções em sofrimento do ser humano, todas, elas são afluentes, elas aparecem, elas dimanam, né, usar uma palavra antiga, elas dimanam da emoção central que é o medo. Tristeza, raiva, angústia, ansiedade, todas as emoções que provocam sofrimento na gente, elas vêm do núcleo central, que é o núcleo de medo. Esse medo tem várias camadas. A primeira camada é o medo de morrer. O medo de morrer é a emoção mãe do ser humano dentro desse corpo de conhecimento, né, da Índia. O medo de morrer é o medo mãe. Só que o medo de morrer tem um medo ainda mais interno, mais inconsciente, mais atávico, mais nuclear, que é o medo da dissolução da individualidade na universalidade. É o medo da dissolução do ego no todo. É o medo da dissolução da parte no um. Então, esse é o medo nuclear. Esse é o medo central. É o medo que está no centro da alma do homem. E ele aparece na vida humana, de uma forma um pouco mais externa, como medo de morrer. E daí as outras emoções aparecem a partir dali, dentro dessa perspectiva filosófica e psicológica. Então, o primeiro chakra, ele como eu falei, ele vai com que qualidade você se sente encarnado no teu corpo? Com que qualidade você vive dentro de você? Você mora dentro de você? Com que qualidade você se sente pertencendo à família que você vive? Pertencendo ao trabalho que você trabalha? Pertencendo ao lugar que você nasceu? À casa que você mora? Isso tudo tem a ver com o primeiro chakra. Porque a base do pertencimento é a base. É a base de como a gente se relaciona fora da gente. Tudo isso é filho da forma como a gente se relaciona dentro da gente. A forma como a gente vive dentro da gente vai determinar o resto todo. Todo. Com que qualidade você cuida do seu corpo, da sua comida, do seu lazer, do seu exercício? Tudo isso tem a ver com o primeiro chakra. Com que qualidade você lida com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com a sua casa, com seus objetos, com seus bens materiais, com seus objetos?
Como é que você lida com isso? Então, tudo isso vem dentro desse arcabouço simbólico que tem a ver com o primeiro chakra. Claro, vai ter muita técnica para energizar chakra? Vai! Você energiza com reiki, com cristal, né, com cromoterapia, com aromaterapia, pingando óleo essencial no chakra, fazendo reiki no chakra, colocando cristais, fazendo sound healing. But, isso é uma coisa que não tem em todo o livro. Você sabia? Porque eles resolveram representar os chakras como flores de lótus, né? Embora os chakras não sejam flores nem tenham pétalas, tudo isso é simbólico. Os chakras têm uma flor. Eles têm pétala, botão e raiz, simbolicamente. Então, pétala tem a ver com a parte mais exterior, mais corporal, mais física, que tem a ver com esse chakra. É a parte mais superficial do arcabouço bioenergético, vamos chamar assim, desse chakra. É aí que vai atuar o reiki, é aí que vai atuar os cristais, aromaterapia, cromoterapia, porque é a nível de pétala que circulam as nadis, os meridianos. É a nível de pétala que funciona a maior parte da administração do prana no sistema. O botão dos chakras tem a ver com a nossa vida psicoemocional, com a nossa vida interna, com o mais interno da gente. Aí, geralmente, é meditação que vai, né? É terapia, meditação, né? Mantras, talvez práticas mais profundas, talvez reikis mais profundos, trabalhos com cromoterapia, com cristais mais profundos, talvez você consiga atingir o nível dos botões dos chakras, porque esse nível do botão está relacionado com Ida e Pingala, que é aquelas cobrinhas que você vê, né, em volta dos chakras no desenho no livro. E Ida e Pingala também são estruturas arquetípicas, simbólicas, também são meridianos que circulam energia, né? Aonde circula uma qualidade de prana mais pura, vamos chamar assim. Arquetipicamente tem a ver com esse binômio masculino e feminino, yin e yang, solar e lunar, quer dizer, um nível mais profundo. E na raiz dos chakras, né? O chakra se enraiza naquela retinho, né? Você tem as 7 bolinhas, você tem aquela retinha, aquelas assim. Aquela retinha é a Sushumna Nadi, é o centro do teu ser. É ali que se enraiza o chakra, que tem a ver com a tua espiritualidade. Então a gente vai ter os chakras operando nesses 3 níveis, né? No nível externo, físico, material, né? Biológico, que é a pétala dos chakras, um nível que é o botão dos chakras, que é um nível psicoemocional, energético, prânico também, e a raiz dos chakras, que se enraiza no centro, na Sushumna Nadi, na Nadi central, que tem a ver com a tua identidade espiritual, com a unidade. É de lá que vem, que mora a semente do medo da dissolução do ego na unidade. Então, esse quadro, essa coisa eu nunca vi em livro nenhum. Eu tive que aprender isso com o meu professor Paulo Murilo Rosas, que morou na Índia um tempo e que foi a pessoa que trouxe para o Brasil, provavelmente para a América do Sul, o Dakshina Tantra, que é o Tantra da mão direita. Não é o Tantra sexual, homem e mulher, né? É o Tantra onde o masculino e o feminino em você. Então, o Dakshina Tantra Yoga foi o que deu origem ao Hatha Yoga. Isso, poucos livros falam e pouca gente sabe, né? Alguns sábios no passado, ligados ao Raja Yoga, que é o yoga da meditação, foram pegar no Dakshina Tantra, no Tantra da mão direita, práticas que preparassem o corpo para meditar. Então, Hatha Yoga é uma escola
cujo objetivo é preparar o corpo para meditar. O Dakshina Tantra não. O Dakshina Tantra, o objetivo é você se iluminar a partir daquele corpo de conhecimentos, né, que vem sendo estudado há tantos milhares de anos. E quem trouxe esse conhecimento para o Brasil foi o Paulo Murilo Rosas, que foi a única pessoa que eu vi detalhar mais esse tipo de conhecimento. Eu nunca tinha sabido que os chakras têm pétala, botão e raiz. E isso é de um simbolismo riquíssimo, né? Tem uma parte dessa gerência, né, que o chakra faz no corpo, que é mais externa, que é mais biológica. Tem uma parte dessa gerência que é mais psicoemocional, energética, e tem uma parte dessa gerência que é espiritual, que é a minha conexão com a unidade. Bem, tem muitas coisas que eu acho que eu fico pensando aqui nas pessoas que falam de chakra desalinhado, né, que vem com pêndulo, que diz que roda para um lado, que diz que roda para o outro. A gente tem que pensar uma coisa também. Tem atuações sobre os chakras que são mais alopáticas, né? Tem energizações que você faz num nível mais periférico, que é legal, que te tira de determinados sintomas, né? Como cristal, reiki, enfim, né? Aroma, cor, né? Vai trabalhar no nível mais periférico dos chakras, né? E vai, muitas vezes, tirar você de certos lugares desconfortáveis. Agora, efetivamente, o que os chakras convidam é quando a gente olha para dentro. O buraco é mais interno. E, gente, eu não conheço nada. Pode ser que tenha uma terceira coisa, eu desconheço. Mas, para mim, yoga e meditação ainda são as formas mais eficientes da gente poder acessar a origem, a causa, o núcleo central daquilo que está desenergizando os chakras. Porque senão a gente vai fazer só atitudes alopáticas com o chakra. Dá uma energizada aqui, dá uma limpada aqui, dá um passe ali, bababá, beleza. Mas se não tratou a causa, aquele sintoma vai voltar. E causa, gente, eu só conheço meditação e terapia. Coisas que vão no cerne, no âmago, lá dentro do processo humano. Então, primeiro chakra, cuida bem de você. Anda descalço. Contacta pé no chão. Vai para a natureza. Começa a fazer um trabalho interno de reconexão com o planeta. As pessoas na cidade estão muito desconectadas. Eu que moro na roça há 40 anos, a gente que vê de fora é impressionante. O chão é todo de asfalto, você quase não vê a natureza. No Rio de Janeiro ainda vê bastante, né? Mas tem cidades que você não vê. E aquilo vai caindo numa normalidade, numa banalidade, né? E isso tudo vai não crescendo. É como aquela história que eu contei da simpaticotonia crônica, do medo como um componente atmosférico, né? E isso vai, né? Vai cronificando, depois vai agudizando as coisas. Então eu acho que as melhores coisas para poder energizar o primeiro chakra, claro, uma boa alimentação, com certeza, exercício físico também, né? E a praia, né? Ter conexão corporal com a natureza, banho de cachoeira, andar na areia, andar na terra, na grama, né? Subir morro, caminhar, né? Abraçar a árvore, estar na natureza, ter uma conexão corporal. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E a meditação e a terapia é importante, isso falando especificamente a nível do primeiro chakra, porque se medo é a emoção em desequilíbrio do primeiro chakra, e medo é a emoção central da onde
eclodem as outras emoções de sofrimento, né, convém a gente tratar, né, procurar tratar isso na origem. E meditar é muito importante, terapia é muito importante. Né? A gente vive uma cultura onde a própria educação das crianças é muito baseada ainda no medo. Já foi muito mais, já melhorou bastante. Mas no interior ainda é assim. É medo de apanhar, é medo do bicho-papão, é medo do homem do saco, é medo de escuro. O medo é uma ferramenta pedagógica ainda muito presente. Agora você imagina uma criança que está no básico da sua vida, construindo a sua personalidade com o medo como não como uma emoção que aparece de vez em quando, mas como uma coisa que está presente na construção. O medo é importante. Prudência, por exemplo, é uma forma de medo saudável. Quando você atravessa a rua, você não olha. Olha por quê? Porque tem medo de ser atropelado. Então, prudência é uma forma de medo legal. Né? Prudência é uma forma de medo bacana. Então, todas as emoções elas vão ter aspectos positivos, luzes e sombras. Né? Eu não gosto de positivo e negativo. Luzes e sombras. Então, é o básico. O que é básico na tua vida? É isso aí, tratar bem do que você come. Conexão com a natureza, tratar bem do seu dinheiro, tratar bem dos seus bens materiais. Tratar bem não é ter apego. Tratar bem é ter respeito. Respeito é uma coisa muito importante. Respeito não é uma coisa que tem só por pessoas, não, gente. Respeito é uma coisa que tem por tudo. Eu tenho respeito pelos meus violões, eu tenho respeito pelo meu carro. E respeito não é apego. Respeito é respeito. Quanta gente trabalhou para fazer aquele carro? Respeito por mim que trabalhei para comprar aquele carro. Né? A gente tá com tanta pressa que a gente não tem mais tempo de entrar em contato com as subjetividades. Tudo tem subjetividades. Tudo está relacionado com essa dimensão que é mais abstrata, que é mais sutil, mais indireta da vida, mas a gente só vê o imediato, o concreto, né, o objetivo, né, competição, pressa. Essa é a vida das grandes cidades. Essa é a vida das grandes cidades. Primeiro chakra tem a ver com bom lazer, com bom descanso, com bom sono, com bom cocô, com ter uma função digestiva intestinal bacana, poder não ter prisão de ventre. Né? Prisão de ventre é, genericamente na psicossomática, é por que eu não quero soltar. Né? É mais ou menos como os problemas respiratórios obstrutivos, né, que impedem de soltar ar. É claro que isso é muito mais complexo, eu estou generalizando. Né? Então, gente, né, a ideia aqui foi, como sempre, jogar titicas de luz no ventilador, né, jogar esse assunto, né, compartilhar com vocês e dizer para vocês, para quem chegou depois, que eu tenho um curso na Hotmart. Se você olhar na minha bio, tem vários cursos gravados, um deles é um de chakras, tem a apostila, tem os mantras, tem várias sugestões, exercícios para a questão dos chakras, tem tudo isso aí que eu estou falando para vocês, tá? E tá lá. E quem tem interesse em aprender a terapia do alinhamento energético, que é até aquela que eu ofereço na terça-feira na Roda de Cura, eu vou estar dando o meu último curso, depois de 23 anos, no Carnaval, 10 dias, num paraíso em Pati do Alferes, com o mesmo preço do ano passado. O preço do ano passado foi o preço desse ano, que vai ser o preço do ano que vem. Ainda tem vaga no lote de pré-vendas, com desconto de R$ 1.500 se você pagar à vista. Tá bom? E, enfim, qualquer informação, entre em contato comigo no privado. Eu não tenho secretária que me blinda, nem sou terapeuta superstar, então eu respondo para vocês tudo pessoalmente com o maior prazer. Não me incomoda e não me atrapalha. E na terça-feira que vem, vamos falar do segundo chakra, que é o Swadhisthana, que é o elemento água, que tem a ver com sexualidade. Lembra que os 3 primeiros chakras é o tripé de toda a entidade viva.
de qualquer reino da natureza. Se defender, se alimentar e reproduzir. Então já falamos hoje do básico, né, que é o se defender, que é o se alimentar, perdão, né, que é a estrutura, porque se você não comer, né, nada acontece, né? Aí depois, na outra semana, a gente vai falar de Swadhisthana, que é o elemento água, que tem a ver com a sexualidade, que é uma coisa interessante. Vamos falar de libido, né? De libido não só na questão da sexualidade, mas libido no sentido de conatos, como dizia o Spinoza, de Shakti, de energia vital, né? De Ojas, como fala no Ayurveda, que é essa energia que vai alimentar o intelecto. Na terceira semana a gente tem o Manipura, que é o chakra elemento fogo, o chakra do plexo solar, né? Que é a casa do eu, é onde o ego se estrutura na sua forma mais animal. É a casa das emoções em estado bruto. Aqui no chakra cardíaco elas vão virar afeto e sentimentos, mas aqui no terceiro chakra é as emoções em estado bruto. É o ego em estado bruto, né? É o se defender, é a força de se lançar, por isso é elemento fogo. E, é claro, a raiva é a emoção em desequilíbrio desse chakra. E por aí vai, não vou dar mais spoiler, tá bom? Quem perdeu o papo de hoje vai ficar gravado aqui no Instagram, amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube, quem não conhece, vai lá, dá uma como é que chama aquilo? Esqueci a palavra. Quando você... sei lá. Você aperta a paradinha ali para fazer parte, para receber as novidades. E assim, o meu canal do podcast. Tá, tô ficando resfriado. Like. Não é like, Nanda. Se inscrever, olha só. Acordei 4 horas da manhã hoje. É se inscrever. Se inscreve lá no meu YouTube, se inscreve no meu Spotify. E no YouTube você tem hoje na forma de vídeo e no Spotify você tem na forma de áudio. Tá bom? Qualquer coisa, manda... sim, eu tenho os livros que eu distribuo gratuitamente também. Eu tenho 3 e-books. Quem quiser os meus e-books, é só me pedir que eu mando para vocês, tá? E quem quiser tá comigo nesse carnaval, aproveita os descontos maravilhosos. Tá tudo aí na minha bio. Tá bom, gente? Um bom fim de semana para vocês. Um beijo grande, tá? E cuida do primeiro chakra. Cuida do teu corpo, cuida da tua alimentação, da tua saúde, da tua casa, do teu dinheiro, de tudo que é material. E cuidar é respeitar. Cuidar não é ter apego. Cuidar é respeitar. Tratar bem. Tá bom? Beijo grande.